fontes esquecidas de poder. Todo mundo sabe disso. Nós temos um inimigo. Na verdade, o Dr. Russell Shedd foi meu professor no seminário, quando eu fiz há muito tempo atrás, 1997. Ele dizia que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Tudo aquilo que conspira em sua volta e te atrai para longe de Deus é aquilo que a Bíblia chama de mundo. É isso que o apóstolo João escreve na primeira carta de João, no capítulo 2: não ameis o mundo e nem o que o mundo há, pois tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, não vem do Pai, isso vem do mundo. Ele fala: obedeça ao Pai, para que você permaneça para sempre. O mundo, ele é tentador. O mundo é um sistema, não é bem esse planeta Terra, mas tudo aquilo que colabora para você nunca se aproximar de Deus. É uma grande distração. O segundo inimigo é a nossa própria carne. A gente nasce com um desejo dentro de nós de pecar. Você não precisa ensinar uma criança a pecar, ele vai pecar. Pequenininho, aquele docinho, acabou de nascer, não importa que a mãe está toda rasgada, que teve um parto difícil, que demorou 24 horas no trabalho de parto, que entrou na cesárea, que recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes, e que foi costurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Assim que ele nasce, ele não quer saber se a mãe está dolorida, ele quer berrar e diz: cadê minha comida? Ele quer mamar. A gente já nasce achando que a gente é o centro do mundo, e todo mundo, já viu o neném quando nasce? A casa inteira, a vovó, o vovô, o titio, o parente, a mãe, fica em torno daquele nenenzinho que foi você um dia, e que fui eu também, e que atrai toda a atenção para ele, como se não existisse mais nada para a gente fazer na vida. O nome disso é carne. A carne, ela funciona dentro da gente. O mundo está do lado de fora, mas a carne está dizendo para a gente que não vale a pena servir a Deus. A carne não quer que você saia de casa nesse dia frio. A carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne não quer ler a Bíblia. Sabe o que a carne quer? A carne quer ver aquilo que dá prazer, quer participar dos grandes banquetes, das grandes festas. É a carnalidade, é isso que é a carnalidade. E o terceiro inimigo é o diabo. Aliás, João vai dizer, em segunda carta, João não, quem diz é Pedro, que o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. E para a gente lutar contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, nós precisamos de fontes poderosas, e algumas são esquecidas. Quando nós falamos de fonte de poder, as fontes primárias de poder são 4: o sangue de Jesus. Apocalipse 12, 7 em diante diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Quando você confessa o seu pecado e confessa Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue é uma fonte primária de poder. Eles venceram pelo sangue e venceram pela palavra do seu testemunho. A Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável de poder. Quando o apóstolo Paulo usa a figura da armadura de Deus em Efésios 6, ele só dá para a gente a arma de defesa: o capacete da salvação, as sandálias da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o peitoral da justiça, o cinturão da verdade. Mas ele dá uma ferramenta de ataque só, uma só, é a palavra de Deus, que é o Espírito. Ele vai dizer mais para a gente em Hebreus, o autor de Hebreus, que diz que a palavra de Deus é como uma espada, uma lâmina de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, do espírito, apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Existe na palavra de Deus um poder. Quando Jesus, ele vence a tentação e o tentador, ele usa essa palavra. Ele repete Deuteronômio 8,3, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou ao pináculo do templo, um lugar, ele fica na frente
daquilo que a gente conhecia como sinédrio, uma espécie de um lugar onde os advogados judeus se reuniam para fazer os julgamentos. Ele falou: se mata, se joga daí, vai dar nada. E aí Jesus responde a esse ataque tentador, citando Deuteronômio 6,13: não tentarás ao Senhor teu Deus. E mais uma vez, então, o inimigo te dá dinheiro, te dou grana. Quer grana? Eu te dou a glória desses reinos, é só você prostrado me adorar, eu te dou autoridade sobre eles. E Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. De novo ele cita Deuteronômio 6, só que agora no verso 16. O profeta Oséias, ele vai dizer para a gente que se não houver profecia, o povo vai se corromper. A profecia não é aqui nesse sentido, aquela palavra que se adivinha o futuro, verifica o futuro e diz: olha, vai acontecer. Não, é a própria palavra de Deus que é dada como um sentido de felicidade para você. Olha, obedece aqui e aqui que você vai se dar bem. Quando nós somos ignorantes a respeito da palavra de Deus, a gente perde o poder para viver uma vida feliz. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida. 99% dos problemas que a gente encontra é a gente mesmo que produz eles. São nossas escolhas que são celebradas às vezes de maneira razoável, mas desobedecendo a palavra de Deus. Na minha inteligência, eu acho que é isso aqui, mas a sabedoria de Deus diz para eu fazer outra coisa, eu faço diferente, eu acabo me esborrachando. Sangue, palavra, autoridade de Cristo. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões de todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. A terceira fonte esquecida de poder é a autoridade. A autoridade é o direito de governar. Autoridade e poder são duas coisas diferentes, eu já expliquei. A rainha da Inglaterra, o rei Charles, a rainha já foi, né? Betinha, né? A rainha Elizabeth, né? Que a gente brincava, chamava ela de Betinha. Você lembra disso? Ela tem poder, mas não manda nada. Quem manda é o primeiro-ministro. Na monarquia parlamentarista da Bretanha, da Inglaterra, a rainha está lá só para quê? Para quê? Rainha da Inglaterra, manda nada, está no trono, mas quem manda é o primeiro-ministro. Ele é que decide se os exércitos entram em guerra, ele que decide sobre a economia, ele que toma as decisões, porque a autoridade é direito de governo. Não tem a ver com o tamanho, com a força, com a inteligência, com a idade, com a maturidade, com a sabedoria. Tem a ver com o direito de governo. É isso que é autoridade. Você sai daqui, você é importante, você é doutor, e aí você está indo para casa, um soldado que não terminou os estudos, mas ele está revestido de autoridade, ele faz e você encosta o carro, ele fala documento. Ele tem uma autoridade que é dada pelo poder executivo, que é dada pelo governador do estado. E por último, sangue, você tem a palavra, você tem a autoridade de Cristo, você tem o nome de Jesus. Isso é fonte de poder. Em meu nome curarão os enfermos, purificarão leprosos, em meu nome expulsarão demônios. O nome de Jesus, ele carrega consigo mesmo uma autoridade que todo mundo espiritual reconhece. Os homens não reconhecem. Os homens que ignoram isso blasfemam contra o nome de Jesus, fazem piadas ridículas, fazem zombarias. O ser humano zomba, o mundo espiritual não zomba não, porque quando você fala no nome de Jesus, o mundo espiritual cai de joelhos. E eu falei que era o último, mas não era, no penúltimo. O penúltimo é o poder do Espírito Santo. Sangue de Jesus, palavra de Deus, autoridade de Jesus, o nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Tudo isso é fonte de poder. Jesus vai dizer: sem mim vocês não podem fazer nada.
eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Olha, fiquem em Jerusalém, até que vós sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Aí sim, sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Existe um poder do Espírito de Deus, que opera agora em nós. Essas são as fontes. E aí eu entro naquilo que a gente pensa que é acessório e não é. Semana passada, nós tratamos sobre oração. E nós vimos o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 12, trancafiado, dentro de uma masmorra romana, esperando um julgamento, mas já estava tudo pronto para ele ser condenado, porque Tiago também já tinha sido condenado e morto, e ali os judeus tinham se alegrado. E então Herodes falou assim: já que eles gostaram de matar um, eu vou matar Pedro. A igreja então ora insistentemente dentro de uma casa da mãe de João Marcos, o nome dela também era Maria, é uma outra Maria, e ali Deus envia um anjo e liberta Pedro, e saímos daqui aleluiados, sabendo que Deus é o Deus que ouve aquilo que a gente fala com Ele. Mas aí vai acontecer algo pior. Existem enfrentamentos que são piores, dificuldades, são sucessivas ameaças. A gente vai olhar para a vida de um homem aqui chamado Josafá. Ele é surpreendido por uma aflição. Depois disso, sucedeu que os moabitas, os amonitas, são 3 nações, e com eles alguns dos meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Olha que covardia, pastor. 3 nações contra uma cidade. Não eram 3 nações contra uma nação, não. Eram 3 exércitos confederados de nações inimigas contra uma cidade, a cidade de Jerusalém. Vieram alguns dos homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá ficou alarmado e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Aqui há uma guerra natural, há uma antipatia natural, há um avanço natural. São homens armados até os dentes, dizendo: acabou para Jerusalém. Josafá está em paz, ele não se aborrece com ninguém, ele não tripudia de ninguém, ele não fica exibindo o poder dele para ninguém, mas existem alguém que não querem ele sentado no trono e avançam para derrotá-lo. Ele recebe a notícia: olha, estão ali no Mar Morto, da além do mar. Significa que eles estão ali a mais ou menos uns 15 minutos hoje de carro, talvez 1h30 naquele tempo a pé. Eles estão aqui do lado, eles estão acampados, estão se preparando para atacar Jerusalém, e ele fica alarmado. Sua casa tem alarme? Tem? Hoje a gente pede para o moço lá do CVO, lá da Central de Vigilância Eletrônica, vai lá e coloca uma central de alarme. Você tem alarme. Se alguém tentar fazer uma compra no teu cartão de crédito, e você tiver lá o app, o iToken, ele fala assim: alguém está tentando fazer uma compra com o seu cartão. É alarme. Alarme significa todos. Arme, todas as armas. Quando toca o alarme, todo mundo pega as armas e reage. Aqui Josafá descobre que não tem como reagir, e a única reação dele vai ser buscar uma fonte de poder. Ele vai chamar todo mundo para jejuar. Ele vai trazer à memória aquilo que dá esperança. Lamentações, capítulo 3, verso 21, é isso que Jeremias faz quando ele vê a cidade dele arrasada, pegando fogo. Imagina, gente, tua vida inteira, você pagou tua casa, construiu tua vida, pagou as parcelas do teu apartamento, do teu carro, da tua televisão de tubo, você está com tudo arrumado, de repente, gente, levam tudo, vem um país, vem uma nação, tira as tuas coisas,
roubam os teus bens, levam a tua família. Foi isso que aconteceu com Jeremias. E ele olha para Jerusalém arrasada, ele fala: peraí, tem uma esperança, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E foi o que Josafá fez. No capítulo 18, ele está no meio de uma guerra, e ele acabou se metendo numa guerra, para virar alvo do inimigo. Os inimigos queriam, na verdade, pegar um rei que era muito bicho ruim, o nome dele era Acabe, casado com Jezabel. E aí Acabe, espertinho, se veste de soldado normal. E Josafá, quando entra no combate, ele está vestido de rei. Então, quando o exército inimigo olha, fala assim: ó, vamos lá, a gente só quer pegar o rei. E quando eles chegam perto de Josafá, achando que era o rei Acabe, cai a ficha e diz: não, mas esse não é Acabe. Eles vão embora. Então Deus livrou Josafá. Ele fala: opa, eu me lembro que eu já tive numa enrascada, eu me lembro que eu já tive num beco sem saída, eu me lembro que uma vez eu tive numa situação difícil, impossível, e eu falei: Deus, me dá mais uma chance. Você já pediu para Deus mais uma chance? Só mais uma chance. Deus, se o Senhor me der dessa vez, eu vou sair, vou evangelizar o africano, eu vou sair em missões, eu nunca mais vou desobedecer. Se o Senhor me livrar dessa vez. Você já fez isso alguma vez? Ou só o pastor que fez isso? Só eu? Ficou numa situação que você falou assim: para mim não tem como escapar. A tua mãe, com o chinelo na mão, falou assim: quantas vezes eu te falei? Mãe, eu juro que foi a última vez. Você já falou assim para tua mãe? Para tua avó? Teu pai é covardia. Teu pai, quando o pai entra na briga, a mamãe fala assim: ó, quando chegar em casa eu vou falar para o teu pai. Aí você sabe que aí a luta subiu de nível. Aí você passou para uma outra categoria, que você fala: agora o negócio vai ser bruto, o negócio vai ser difícil. É isso que está acontecendo. Ele traz à memória experiências de vitória. Ele traz à memória tempo que ele orou e Deus respondeu. Ele traz à memória tempos que ele achou que ele já estava frito e Deus livrou ele. É assim que a palavra jejum funciona. Jejum você faz para fazer exame de sangue. Ó, vem jejum de 12 horas, de 8 horas, de 24 horas. Você vai fazer uma cirurgia. Gente, aí você já está com fome na noite anterior, e aí a cirurgia não sai, porque o centro cirúrgico está lá. Ele fala assim: mas a cirurgia não é 7 da manhã? Não, mas tem uma cirurgia lá que vai demorar, já é meio-dia, você não entra no centro cirúrgico, você ainda está com fome. Normal acontecer isso. Aqui não é dieta, aqui não é greve de fome, não é vou fazer aqui uma reeducação alimentar. Aqui o jejum tem um significado de humilhação. Tzon, em hebraico, T é mudo mesmo, e nesteia, em grego, significam a mesma coisa: humilhação. Humilhação. Se eu deixar você sem comer 1 dia, 2 dias, 3 dias, você fica tão cansado que se você entrar num ringue, você já chega humilhado. Tem gente que fala: pastor, está faltando açúcar no sangue, eu não consigo, já sai desmaiando. Porque é isso que o jejum faz. O jejum humilha, gente. Essa palavra humilhação está acompanhando o profeta Daniel. Ele vai dizer que se humilhou, ele jejuou por 3 semanas, 21 dias. E aqui, não é que ele passou fome, ele não passou fome não, mas ele tirou aquilo que dá prazer. Ele vai falar que aquilo que é gostoso ele não comeu, aquilo que é gostoso não bebeu. Durante 3 semanas, eu não comi queijo de Minas, não comi galeta de frango, eu não comi arroz com feijão, bife e ovo, eu não comi picanha, eu não comi chocolate. Tem gente que se diz que vai tirar o cafezinho, ele já começa a tremer assim, ó, síndrome de abstinência, parece que ele tem Parkinson. Não, pastor, tem culto, aqui na igreja não, aqui na igreja não. A nossa igreja é muito educada, mas tem culto, tem lugares que a pessoa não consegue participar do culto,
nenhuma vez sem se levantar para beber água. Eu falei, imagina, se ele não consegue ficar 40 minutos numa mensagem sentado para não beber água, imagina como é que ele vai jejuar. Então o jejum é uma humilhação. Você está dizendo assim, eu não tenho força, eu não tenho como reagir, o exército é maior do que eu, mas eu tenho um Deus que vai reagir, e por mim, eu vou apelar para esse Deus. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Enquanto o exército inimigo parou ali, em Hazazon Tamar, todo o povo de Israel, de Judá, que ali é só uma tribo que sobrou, as outras 10 tribos já tinham sido arrasadas, só sobrou aquilo ali. O país foi encolhendo, as fronteiras foram sendo tomadas. Você estuda a Primeira Guerra Mundial, você vê como é que os impérios eram enormes. O Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, dos Habsburgo, aquilo lá era grande demais, gente. E a Primeira Guerra foi fracionando, foi tomando, ali que foi surgindo aqueles países dos Balcãs, é ali que vai, a gente vai perdendo força. Isso aconteceu com Israel. Israel era enorme, a fronteira de Israel chegou aí quase ao Iraque, no tempo de Salomão, mas aqui eles estão derrotados por causa do pecado. O povo de Israel acha que, não, uma vez rico, rico para sempre, uma vez feliz, feliz para sempre, e começaram a dar as costas para Deus. Eu vou fazer de qualquer jeito. Deus diz, não faz assim, vou fazer. Eu acho interessante como é que tem gente que gosta de errar de novo. Quebra a cara uma vez, quebra a cara uma segunda vez, aí fala assim, por que eu quebrei a cara a segunda vez? Porque você desobedeceu. Aí ele vai, vou desobedecer de novo, e desobedece de novo, e quebra a cara uma terceira vez, vai quebrando a cara, achando que foi azar, pastor. Foi azar, não foi azar. Não foi azar. Aqui o povo de Deus está sendo invadido, e só sobra para eles uma esperança, que é Deus. Eles vão pedir socorro ao único que vai poder resolver, eles vão se humilhar, eles vão apelar para aquele que sabe, o papai, deixa que o papai resolve. Quando você jejua, Mateus 9, Jesus ele recebe os discípulos de João Batista, e um dos partidos, para você entender, dentro do judaísmo, é muito parecido, mas muito parecido mesmo, com as denominações cristãs. Aí você é o quê? Presbiteriano, você é metodista, você é congregacional, você é assembleiano, Assembleia Missão, Assembleia de VEC, você é da comunidade, é da videira. Então, da Batista, você tem aqui uma fé, todo mundo crê em Jesus, todo mundo crê que para herdar o reino tem que nascer de novo, todo mundo crê que é na cruz que a gente é salvo, todo mundo crê que o sangue do Cordeiro nos perdoa, mas existem o quê? Pequenas distinções filosóficas de entendimento. Lá era a mesma coisa. Então tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, tinha um monte de partidos, tinha um monte de denominações, e aí esses essênios, discípulos de João Batista, vão com os fariseus questionar Jesus e vão dizer, por que nós jejuamos? Está dentro do rito. E os nossos discípulos, então os discípulos não jejuam, aí Jesus diz, olha, como eles vão poder jejuar no dia de festa? Como que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Haverá dias em que o noivo será tirado, então jejuarão. Não se jejua no dia da alegria. Deus não quer que você mostre, ou tente mostrar, a importância da sua fé nos dias que é necessário celebrar. Porque há dias que é necessário celebrar. Você faz festa para celebrar. Você não quer aquele cunhado chato que estraga toda a festa. Você nem chama mais ele. Ele vai chegar, você não bebe, mas ele vai trazer a bebida dele, e ele vai começar a beber, ele vai começar a perturbar a festa e vai estragar tudo. Em Israel, há 7 festas que é obrigado a celebrar. Sabia que é proibido chorar? Proibido. Festa dos pães asmos. Celebra aí, meu velho. Celebra, porque a festa aqui, nós vamos chegar daqui a pouco na festa da colheita. A festa da colheita é mais ou menos a festa do pagamento anual. Eles tinham um rio só, que é o Jordão. Então tinham uma colheita só. Então imagina assim, no dia
você recebesse o pagamento uma vez por ano, o que você fazia? Você dava uma festa. Hoje você dá festa uma vez ao mês, se é que você recebe uma vez por mês. E aí, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos pães asmos, a festa das cabanas, a festa das trombetas, a festa do Purim, do Tumim, e tem um monte de festa. Não chore. Mas tem uma festa, chama-se festa do Yom Kippur. Isso tudo está em Levítico capítulo 14. Nessa festa, essa você vai chorar. Essa você vai jejuar. Nessa você vai confessar pecados. Nessa você vai se arrepender. E isso acabou virando o quê? Só um grande ritual, sem nenhum sentido. E eles começaram a estender o jejum. E a Bíblia não te promove um plano, uma receita. Ou você vai jejuar uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou uma vez na vida. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você vai jejuar, mas a Bíblia não diz quanto você vai jejuar. Quem jejuou mais na Bíblia foi uma mulher, chamada Esther, uma rainha. Ela jejua 3 dias com suas concubinas, sem comer e sem beber nada. Vou repetir: sem sólido e sem líquido. Todas as pessoas que jejuam, jejuam com líquido, todas. Jesus jejuou 40 dias, a Bíblia diz que ele não comeu, a Bíblia não diz que ele não bebeu. 2 pessoas na Bíblia que não beberam e não comeram, Elias e Moisés, em condições absolutamente espirituais. Elias inclusive é alimentado por anjos, e Moisés sobe diante da Shekinah do Senhor no Monte Sinai. O resto, olha para mim, jejum não é maluquice. Jejum não coloca Deus na parede, como quem diz, aí, jejuei, agora sou obrigado a me obedecer. Jejum não é uma troca comercial. Jejuei, fiz a minha parte, agora você faz a tua, Deus. Não é isso. O jejum não é barganha. O jejum é a busca da intimidade, é a busca daquele que foi. Haverá dias em que o noivo será tirado, então eles jejuarão. O jejum, ele promove uma série de benefícios na nossa vida, mas a gente não pode dizer que é regra aquilo que a Bíblia não diz que é regra, porque o nome disso é farisaísmo, é religiosidade, é colocar um peso sobre a igreja que Deus nunca colocou. É por isso que Jesus dá aquela bronca homérica sobre os fariseus em Mateus 23. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, e esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz: eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodus.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui. Inscrições www.institutoexodus.com, de 7 a 9 de novembro. Vai ser uma bênção. Eu te espero aqui em Curitiba. Vocês atam fardos pesados sobre os seus discípulos e nem com o dedo vocês querem levantar. Vocês criam regras, vocês criam leis absurdas, vocês, com o mosquito é um animal imundo, mas engolem o camelo. Vocês se esquecem do mais importante da lei, a misericórdia, a justiça e o amor. Vocês se importam em aparecerem para os homens, alargam seus filactérios, aumentam as suas franjas, tipo, vocês penduram uma melancia no pescoço para todo mundo dizer: olha como é que ele é crente, olha como é que eles querem, na verdade, serem chamados e receberem o quê? Recompensa por serem aquilo que Deus diz para a gente ser.
Jesus diz: não segue esse povo não. Quando a gente jejua porque a gente já não tem mais força. Ó nosso Deus, não julgarás? Deus, o Senhor não está vendo a covardia que estão fazendo comigo? Eu estou quieto, eu estou sendo fiel, eu estou te servindo, eu estou ensinando a minha vida, a vida da minha família a caminhar com o Senhor, eu estou me esforçando, e agora vem tudo isso contra mim. Vem 3 nações, 3 exércitos para me castigar. O Senhor Deus não vai julgar eles e nem a minha causa? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que há de fazer. Olha para mim. Talvez você hoje saia daqui: por que eu vou jejuar? Por quê? Acredite nisso. Haverá dia que você vai jejuar. Vai ter dia que nenhuma porta vai estar aberta. Você vai tentar tudo. Você pode somar todas as suas experiências. Vai existir um momento na vida de cada um de nós. Eu já jejuei muito. E o jejum, para mim, é uma prática espiritual que eu sou obrigado a viver para buscar o Senhor. Você guarde a palavra. Um dia o meu pastor ministrou sobre jejum. O jejum, ele acontece quando nós estamos falidos em qualquer área da nossa vida. Eu não tenho força e nem sei o que eu vou fazer. Na sabedoria. Você pode consultar o advogado diz, nesse caso, eu não sei. Você consulta o médico especialista, ele diz: espera aí que eu vou ligar lá, tem um protocolo na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, tem um protocolo, e aqui, para o teu caso não tem. Não tem solução. O arquiteto vai olhar e vai dizer: não tem jeito. O contador vai dizer: você vai ter que pagar esse imposto aí, não tem jeito. Existem situações que a gente não tem dinheiro, a gente não tem sabedoria, a gente não tem força, a gente não tem. É nesse dia que a gente está sem força que a gente jejua. O jejum faz a gente enxergar o invisível, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Alguém aqui já viu Deus? Por que a gente não vê Deus? Por quê? Ai Deus, eu queria que você aparecesse para mim. O dia que Deus aparecer para você, e você estiver assim, como ser humano, você vai ser fulminado. Deus é absolutamente santo, e nós somos absolutamente pecadores. Quando os homens veem a glória de Deus, olha só, na Bíblia, eles falam assim: ai de mim, meus olhos viram o Senhor. João, ele vê o Senhor, ele desmaia. Jeremias, ele vê anjo do Senhor, e ele fica apavorado. Moisés falou: eu quero te ver. Espera aí, você não pode me ver e sobreviver. Aí Deus pega Moisés, Êxodo 33, 34, coloca ele numa fenda, fala assim: eu vou passar nas tuas costas para você perceber a minha glória. Aqui o povo não está dizendo que vai ver o Senhor, está dizendo que vão ver o poder de Deus se manifestar. É aqui. Ele está esperando Deus virar a partida em favor dele. Eles já perderam. Eles sabem que não tem como resistir. Eles sabem, gente, é uma final de campeonato onde o Real Madrid vai jogar contra o Paraná. Está entendido? Não tem jeito. Você vai perder e eu vou ganhar a camisa do Paraná. Não promete nada para a criança não, que a criança vai ficar te pedindo para sempre. Não tem jeito. Você vai para um concurso de pintura, desenhando casinha e fumacinho, sol amarelo, mas contigo ali do lado, teu adversário é Pablo Picasso. Você vai perder. É um jogo que você sabe que a notícia ruim está para o teu lado. Então ele fala: os meus olhos veem, mas não são meus olhos, são os meus olhos, os olhos de quem me ama, da minha família. E todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também seus pequeninos, as suas mulheres, seus filhos. Aqui os pequeninos é porque Josafá era rei e o resto era plebe. É aquele povo sem importância, além das esposas
e os filhos. E quando a gente olha e espera o que Deus vai fazer, Deus ouve. Ó, quando você orar, entra no teu quarto em secreto, o teu Deus que vem em secreto, te recompensará publicamente. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei, ó rei Josafá. Aqui, um profeta chamado Jaziel, vai trazer uma notícia boa. Assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, esse grande problema que você tem, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Ele manda dizer assim, agora fica tranquilo, vocês jejuaram, vocês buscaram, vocês creram, vocês colocaram a esperança em mim, colocaram os olhos em mim, agora quem vai resolver sou eu mesmo. É Deus colocando assim, ó, Deus, deixa que Deus resolve. Agora, você já jejuou e Deus não respondeu? Porque Davi jejuou e Deus não respondeu. Davi jejua por um filho que fica doente, lembra? O filho dele com a vizinha, fruto do pecado, fica doente de morte. Ele jejua e Deus não ouve. Ana, esposa de Eucana, subiu um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, durante a festa da Páscoa, ela jejuava. No dia da festa, ela jejuava, e Deus dizia, não, 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 e não de novo. Mas aqui Deus diz, olha, existe um jejum, que é um jejum que não vai funcionar. É quando você jejua do alimento, mas não jejua do pecado. Então o jejum é muito mais do que você dizer assim, hoje eu vou deixar de comer. O jejum, ele deve promover justiça social. Não adianta você jejuar e continuar um homem violento. Não adianta você jejuar e continuar tratando os negócios com desonestidade. Não adianta você jejuar e tratar mal as pessoas, os empregados, ou tentar enrolar teu chefe. Deus está vendo isso. Deus, ele enxerga isso. Deus, ele percebe isso. Deus, ele não trata a gente que nem bando. Deus trata a gente de maneira individual. Deus trata esposa, marido, filho, vovó, cunhada, sogra, sogro, individualmente. É assim que Deus trata. Então, quando a gente cumpre o rito, mas a gente celebra o pecado, Deus não ouve. Ele está dizendo, lá no final, de que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei as suas orações. Gente, Mateus capítulo 17 e Marcos capítulo 9, Jesus responde 2 vezes. Olha, existem castas de demônios que não saem com coisa alguma, a não ser jejum e oração. O jejum e a oração são fontes esquecidas de poder? São. Mas Deus não recebe esse jejum se a gente não resolve viver em santidade. Viver em santidade não é difícil não, gente. Para mim, viver em pecado é muito mais difícil. O pecado, ele funciona na vida do crente como uma pedra que está no sapato, como uma taxinha. Já viu gente que insiste em andar longe de Deus? Já viu? Isso é dolorido demais. Ele insiste em dizer que o pecado dele, Deus não pode pagar. Ele insiste de Deus que Deus não pode amar ele do jeito que ele ama a outra pessoa. Ele limita Deus naquilo que Deus quer fazer. Quando a Bíblia fala sobre jejum inútil, ele fala sobre um jejum de ritual. Eu fui lá e jejuei, então fiz a minha parte, como se vir no culto ao domingo, ou celebrar o culto ao domingo, fosse obrigação. Eu fazia por obrigação, eu aprendi assim, mamãe me levava na missa, falava assim, domingo é obrigação. Gente, quando eu me converti, eu entendi que era o dia para eu alinhar minha mente com a do Senhor Jesus, ter um tempo de comunhão. Eu não consigo mais entender gente que é crente e que diz que não precisa de igreja. Eu não consigo entender isso. Eu preciso de vocês.
Eu preciso da comunhão, eu preciso partir o pão, eu preciso estar na célula, eu preciso viver com vocês. Não existe vida fora do corpo, não existe. Se você arranca um pedaço do teu corpo, ele fora do teu corpo, ele morre. Mas tem os insistentes que dizem que isso é possível. Aqui a Bíblia está dizendo que existe um tipo de jejum que Deus, ele fala assim, para que você está fazendo isso? É o jejum que é só um disfarce, é uma farsa. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, tem a versão mais antiga que diz, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua plena recompensa. Jejum traz recompensa, traz. Jejum dá intimidade com Deus? Dá. Jejum traz respostas? Traz. Preste atenção. Mas cuidado quando você jejua, para que todo mundo te veja como você é importante. Olha como ela é importante. Dentro de algumas igrejas, existem umas figuras famosas. O irmão que tem todos os dons, a irmã da revelação. E essas pessoas, elas tratam de manipular um monte de pessoas que não conhecem a Bíblia, e eu acredito em todos os dons, hein? Todos eles. Os dons de 1 Coríntios capítulo 12, dons de línguas, de interpretação de línguas, de profecia, de ciência, de sinais e maravilhas. Eu creio em todos os dons de Romanos 12, os dons da administração, do favor e da generosidade, os dons ministeriais de Efésios 4:11, o dom apostólico, o profético, o dom evangelístico, o dom pastoral e o dom de médico. Acredito em tudo isso. O que eu não acredito são pessoas que querem aproveitar de uma fama que não é deles, para crescer e ser chamado de especial. Especial na igreja é o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Algo especial na igreja é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, cuidado com gente que é só uma farsa. E quando a gente fica olhando para gente que é farsa, a gente acaba um dia se decepcionando. Existem muitas passagens que falam sobre vitórias, e aqui Deus vai dizer assim: nessa batalha não tereis que pelejar, já que você não tem força mesmo, já que você não tem sabedoria, já que você não tem estratégia, deixa comigo. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Não precisa ter medo não, vou estar contigo. Vou estar contigo, fica tranquilo. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te machucar. E aí eles saem cantando, já que eu recebi a promessa. Olha o povo aqui. Esses hinos que nós cantamos são verdades bíblicas que muita gente está cantando, nem sabe que está cantando. Você sabia que nós cantamos um salmo aqui? Nossa, que música linda, pastor. Quem fez? O Fernandinho? Quem fez? Pastor Samuel Barbosa? Nós cantamos a própria palavra. Quando o apóstolo Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito, com cânticos, com hinos e com salmos. Naquele tempo em que a escola de alfabetização não estava absolutamente construída, as crianças decoravam a Bíblia cantando. Você canta e você decora a Bíblia. Você canta e você decora o princípio bíblico. Você canta e aquela canção nada mais é do que uma verdade que Deus tem para você e que enche o teu coração. Eles dizem: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Parece algo simples, mas é uma verdade inegável, irrefutável, inquebrável. As coisas ruins podem te ameaçar, Deus sempre será bom. Coisas ruins podem te acontecer, o caráter de Deus não está sob júdice, o caráter de Deus não está sob julgamento de jeito nenhum, Deus continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Nós cantamos isso. Esse Deus,
Ele vai promover a virada na prorrogação. Teu time já ganhou na prorrogação de virada? Já? Meu time também. Dá alegria. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas. Diga assim: o meu Deus está preparando uma surpresinha. Uma surpresinha para os meus inimigos. Inimigo aqui não é gente. Não, a gente tem que ler o Antigo Testamento sob a ótica do Novo. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, é contra principados e potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se o inimigo tiver sede, dê de beber, tiver fome, dê de comer. É isso. E se ele te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. E se ele quiser tirar a túnica, dá tua minha capa. Ele está falando de outro tipo de problema aqui. O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, os meunitas ou os edomitas, que estavam invadindo o Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruí-los uns aos outros. Eram 3 contra 1. Os 3 foram expulsos. Esse time acabou ganhando por WO. E na hora do jogo, não teve jogo. Porque essa luta, você não vai ter que lutar. Por quê? Porque você convidou Deus. O jejum atrai Deus para o teu campo de batalha. O jejum, ele traz o socorro de Deus para você. O jejum, repito, não é loucura. Se você é piloto de avião, você tem que estar com toda a tua atenção, com toda a energia para a atividade que você faz. Se você conduz uma máquina pesada, tem gente que toma medicação que não pode parar de comer. Você sabia disso? O jejum, Deus não aceita sacrifício tolo. Mas você pode jejuar de pecado. Você pode dizer: Senhor, essa semana eu não como carne, porque não é bom comer uma picanha, hein? Não é bom comer o tambaqui na brasa? Cadê o pastor do tambaqui? Uma delícia. Não é bom comer salmão, gente, hein? Não é bom comer chuchu com camarão? Gente, faz um jejum. Tira aquilo que te dá prazer. Você não vai passar fome. Você passa vontade, você passa necessidade, fome não. O jejum, ele agrada ao Senhor quando ele é misturado com oração, com fé e com santidade. E Deus então transforma aquela crise em bênção. Quando eles chegam no vale, e as guerras acontecem nos vales, vale de Elá, vale de Ebal. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe pelo vale seco, é luta. Ali eles encontram o vale da bênção. Aquele vale da desgraça se torna vale de Beraca. É o vale onde eles recolhem as vitórias, as medalhas, eles recolhem os recursos, as riquezas. Ali eles celebram o Senhor. O jejum faz o inimigo recuar. Então, quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, sobre os vizinhos. Josafá, rei de Judá, voltou em paz ao seu palácio em Jerusalém. Josafá, que estava em paz, voltou à paz. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deus luta por nós. Guarda essa mensagem para sempre no seu coração. Deus, ele tem resposta quando a gente não tem resposta. Deus, ele tem força. Acabou. Deus, ele tem força quando você não tem força. Deus, ele não tem medo dos seus inimigos. Deus, ele não fica desesperado. Minha serva, meu servo encontrou um problema aqui, e ele não consegue achar a raiz quadrada desse número aqui. Ele não consegue achar essa variável. Gente, Deus, ele tem a resposta. Deus é socorro presente no tempo da angústia.
Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque a resposta que eu tenho para você é a mesma que Jesus tem para os discípulos de João. Haverá dias em que eles jejuarão. Haverá dias que você vai jejuar, mas você não pode esquecer que essas fontes primitivas, essas fontes que são fundamento de poder, sempre vão estar à tua disposição. O sangue de Jesus, a palavra de Deus, o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, a unção do Espírito Santo, a oração, o jejum e o poder que Deus dá aos seus anjos para tratar a respeito de cada um de nós. Eu vou orar por você. Vamos sair do lugar. Queremos louvar ao Senhor. Deus falou com você hoje. Levante sua mão. Falou? Gente, Deus fala comigo. Eu fico assim, Deus, eu continuo falando sobre fontes de poder. Eu falo, e hoje, Deus, o que vai ser? E eu preciso que você receba isso como uma ferramenta que mais cedo ou mais tarde você vai usar. Se você já está vivendo isso, começa o jejum agora. Agora. Sai daqui, vai para casa e diz, Deus, essa semana eu vou comer pão e água. Essa semana eu não vou deixar nada saboroso entrar na minha boca. Não vou passar fome, não. Essa semana eu não tomo café da manhã. Essa semana eu não janto. O mês do jejum do árabe, do Islã, Ramadã, eles comem à noite. Eles não tomam café, não almoçam. Eles jantam durante todo o mês do Ramadã, distribuem comida. É a maneira deles dizerem para o Deus deles, que é um Deus mau, é um Deus que não tem perdão, que eles estão satisfazendo a vontade do Deus deles. O nosso não. Jejum não é mandamento. Jejum é pedido de socorro para o dia da dificuldade. Jesus jejuou, Pedro jejuou, Paulo jejuou, João jejuou, e eu jejuo, os pastores jejuam. Você não vai conseguir esconder da sua família que você está jejuando. O que você não pode é bater no peito e dizer, olha como é que eu sou importante porque eu jejuo. Não é isso. O jejum traz o socorro do Senhor para a sua vida. Quantos aqui precisam do socorro do Senhor? Levante sua mão. Sai do seu lugar então, vem aqui à frente, vamos orar. Vamos orar, mas antes da gente orar, todos de olhos fechados. Existe alguém aqui que nunca fez essa aliança com Jesus? Se você deseja entregar agora a tua vida aos cuidados desse Deus, desse Jesus que cuida de nós, que nos dá essas fontes primárias, fontes de poder através da palavra dele, levante a tua mão que eu quero orar para você. Se você que está aqui nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus, só levante a tua mão que nós queremos orar por você. Se você deseja ser batizado, pastor, eu nunca fui batizado, eu quero passar pelo batismo, eu quero cumprir essa ordenança, levante a tua mão que nós queremos orar por você. Se você deseja passar pelo batismo, se você não é membro, só é frequentador, mas eu quero ser membro da igreja, eu estou vindo de outra igreja, levante tua mão que nós também queremos orar por você. E se você nos visita de uma outra igreja, leva um abraço para o teu pastor, lá para o ministério de vocês. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Chame Deus para a tua batalha. Josafá chamou Deus para a batalha dele. Ele viu que era impossível, e aquilo que é impossível para nós se torna possível para Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor, e nós agora aqui neste lugar nós invocamos o teu nome, Senhor. Nós te convidamos e dizemos, Deus, vem sobre nós, vem, Pai, sobre as nossas batalhas. Deus, em nome de Jesus, queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, queremos buscar essa fonte de poder, de atrair a tua presença para as nossas vidas, para as nossas batalhas, assim como Josafá fez com Israel, em que buscou o Senhor. Nós nessa noite queremos buscar o Senhor, Deus, queremos sacrificar o Senhor, ofertar ao Senhor as nossas vidas, queremos colocar diante do teu altar, Pai, as nossas perseguições, as nossas limitações, as nossas inquietações. Pai, nós olhamos para os problemas, às vezes olhamos para a nossa vida e vemos uma grande multidão, grandes problemas que se levantam contra nós, um grande exército que nós não temos como vencer, mas nós decidimos convidar o Senhor nessa noite para entrar em nosso favor nessa batalha que nós não conseguimos, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está aqui neste lugar, Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família,
o Deus da nossa história, o Deus de Israel, mas o Deus aqui da IBBR também. Nós então te convidamos, Espírito Santo de Deus, vem nos encher com o teu poder, vem nos encher de fé, vem nos encher de esperança, vem nos encher com o teu amor, Pai, vem nos encher com a tua ousadia aqui nessa noite, nesse ambiente, neste lugar, Pai. Nós decidimos olhar para o Senhor, nós decidimos olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus, criou a terra, criou os vales, criou os montes, mas que criou as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela essa igreja, obrigado pela Igreja Batista Bom Retiro, uma igreja que te ama, que te busca, uma igreja que quer ser cheia do teu Espírito Santo, cheia do teu poder. Mas, Pai, nos ajude a viver realmente, Pai, debaixo dessas fontes de poder, que nós não venhamos nunca mais a nos esquecer da vida de oração, da leitura da palavra, do sangue de Cristo, da autoridade de Cristo, do poder que há no Espírito Santo de Deus. Nós invocamos o teu nome aqui neste lugar, e nós declaramos aqui que vamos invocar o teu nome nas nossas casas também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá um amém bem forte. Amém, amém. Diga assim: eu recebo, Senhor, de toda a bênção que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre a minha família, em nome de Jesus, amém. Oh, glória, vocês são demais, vocês nos enchem de fé, amém. Dia 5 de outubro teremos batismo e recepção de novos membros. Você que chegou na igreja e não foi batizado, já repeti para você, não espere ficar perfeito para ser batizado. Batismo constitui fé e decisão. Vou ser batizado para perdão de pecados. Deus, Ele faz a nossa vida crescer de fé em fé. Você que está sem igreja, aqui atrás tem um QR Code, quero ser membro, você entra lá, a igreja vai entrar em contato com você. Quarta-feira que vem, estamos juntos aqui, pastor Eurípides Mendes, quero muito que vocês estejam conosco. Pastor Marco vai nos pedir com a bênção. Amém. Você foi abençoado? Vem a quarta-feira que você também vai ser abençoado. Estenda tuas mãos para cá. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de nós nos reunirmos aqui para adorar o teu nome, para celebrar o Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E agora, Pai, nos leve em paz, em segurança para as nossas casas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora, consoladora de Jesus Cristo, e as doces consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua semana, agora e para sempre, até os confins da terra, em nome de Jesus, amém, amém. Não saia daqui sem dar pelo menos 10 abraços. Vamos sair adorando ao Senhor em nome de Jesus. Uma semana de vitória para todos vocês.